Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. O tema de hoje será o Reino de Aruanda. Aruanda é o santuário sagrado onde vivem as entidades que se manifestam nos terreiros de Umbanda. Para a gente conhecer e entender melhor o mundo espiritual umbandista, é necessário a gente começar pela primeira esfera do mundo espiritual, que é uma região, segundo os videntes, é uma região de intenso calor, onde há prantos e ranger de dentes. Lá habitam os espíritos que, segundo a religião Umbanda, são denominados de quiumbas ou zombeteiros. Essa região corresponde ao inferno. Se a gente recorrer às escrituras sagradas em 1 Pedro, aqui eu estou até com o meu evangelho aqui, eu vou ler para vocês. O que é que fala? Fala que Jesus, quando morreu, foi até lá, ao inferno, resgatar as almas que estavam aprisionadas desde o tempo do dilúvio. Aqui está escrito assim, ó. Nesse espírito, ele, Jesus, também foi pregar aos espíritos encerrados no cárcere, ou seja, foi pregar aos espíritos que estavam aprisionados, os quais outrora foram incrédulos, quando nos dias de Noé a divina longanimidade esperava, enquanto se construía a arca, na qual uns poucos, isto é, 8 pessoas foram salvos por meio da água. A história diz que Noé estava construindo a arca, anunciou o dilúvio e eles zombavam. Daí vem o nome zombeteiro. Zombeteiro vem de zombar. Eles zombavam. Esse homem é um louco, vai construir, não vai com essa arca enorme, não vai acontecer nada. Então, quando ele acabou de construir a arca, entrou ele, sua família e colocou um casal de cada animal. E Deus fez chover 40 dias e 40 noites sobre a terra e destruiu a humanidade corrupta. Por isso que aqui diz, ó, Jesus foi libertar os espíritos que estavam aprisionados desde o tempo do dilúvio. Isso vocês podem conferir na Bíblia de vocês, está certo? 1 Pedro, capítulo 3, versículo... Você pode começar a ler do 18 e o versículo 19. Aí fala isso, tá certo? Me diga uma coisa, vocês sabem quais são os espíritos da Umbanda, as entidades da Umbanda que descem até essa região para resgatar os espíritos? Eu vou falar. São Exu de Lei e Ogum. Falanges de Ogum e os Exus de Lei vão até lá. E essa região infernal nós chamamos de Reino da Quiumbanda. O espírito pode ficar lá durante séculos e quando ele se arrepender, quando ele não suportar mais tanto sofrimento, ele vai se arrepender, né? Quando ele se arrepender, aí o seu clamor vai ser ouvido nas esferas mais elevadas. Então, na Umbanda, os espíritos que têm essa missão de fazer esse resgate são Exu de Lei e Ogum. Quando esses espíritos são resgatados, eles são levados para onde? Para a segunda esfera do plano espiritual, onde estão os hospitais espirituais, os médicos do astral. Eles são tratados, são cuidados. Quando eles estão recuperados, eles vão para a terceira esfera do mundo espiritual. Na terceira esfera do mundo espiritual, as diversas religiões formaram seus próprios santuários, ou seja, os católicos, os espíritos católicos formaram o santuário católico, os espíritos budistas, que foram budistas na Terra, fizeram o seu santuário budista,
Os shintoístas, os hinduístas, etc., cada um fez o seu santuário. O santuário sagrado da nossa Umbanda chama-se Aruanda. Eu costumo chamar de Reino de Aruanda. É lá que habitam os espíritos que se manifestam nos terreiros de Umbanda. Os espíritos que habitam a terceira esfera, não é? Nesses diversos santuários que eu mencionei, são espíritos de muita luz. Eles ainda têm uma missão a cumprir com a Terra. Qual é a missão desses espíritos? É cuidar do destino da sua religião aqui na face da Terra, orientando os adeptos, orientando os sacerdotes. Entendido? Então, Jesus disse: na casa do meu Pai existem muitas moradas. Você também pode ver isso recorrendo à Bíblia, tá certo? O Evangelho, João 14, eu vou ler para vocês, João 14, versículo 1 e 2. É assim, Jesus disse: não se perturbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai existem muitas moradas. Se assim não fora, ter-vo-lo-ia dito. De fato, vou preparar-vos um lugar. E quando eu tiver ido e vos tiver preparado um lugar, voltarei novamente e vos levarei comigo. A religião budista também fala de diversas esferas, diversas moradas. Muitas religiões antigas falaram. E o Jesus falou também por parábolas. Jesus não falou de forma mais clara, porque aquele povo não acreditava em mundo espiritual. Eles não acreditavam sequer que a pessoa tinha um espírito após a morte. A crença deles, que vem lá do Velho Testamento, da época de Moisés, era que o homem é uma alma. Quando morre, vai para o túmulo e se apaga. E eles também não acreditavam em ressurreição. Foi no segundo êxodo, quando eles foram para o cativeiro na Babilônia, que eles foram libertos, é que eles absorveram essas crenças, não é, dos babilônios. Na ressurreição dos mortos, a crença no julgamento final, etc. Então, para a religião umbandista, nós lidamos diretamente com entidades de muita luz. Nós acreditamos no mundo material e no mundo espiritual. O mundo espiritual, onde habitam as entidades com as quais nós trabalhamos. Tá certo? Eu espero ter explicado da melhor forma. Então, o Reino de Aruanda. O Reino de Aruanda, lá existe, é como a terceira esfera, não vou dizer apenas Aruanda, mas a terceira esfera do mundo espiritual é igual à Terra. É igual à Terra. É como se fosse assim, um documento, não é? Como se fosse assim um documento original. Tem o documento original e tem a Xerox, não é? É como se a terceira esfera do mundo espiritual fosse o documento original e a Terra fosse uma Xerox desse documento original. Lá tem geograficamente igual ao nosso planeta. Lá tem florestas, lá tem oceanos, rios, cachoeiras, lagos, pântanos, montanhas. Igualmente aqui na Terra tem animais, e lá os animais selvagens convivem harmoniosamente com os animais domésticos. E lá eles trabalham, estudam, e eles podem viver lá por um tempo indeterminado. Quando termina de cumprir aquela missão, eles vão para a quarta esfera, depois para a quinta esfera, para a sexta esfera. A esfera mais elevada, segundo a Umbanda, é a sétima esfera. A sétima esfera, chamada de Reino de Obatalá.
lá onde mora o Obatalá, ou diversos Obatalás, diversos reis, de muita luz, como Jesus Cristo, Buda, Zoroastros, a Virgem Maria, São Francisco de Assis, os santos anjos como o Arcanjo Miguel, o Anjo Gabriel, o Anjo Rafael, o Orixá Obatalá, o Orixá Ajalá, que é muito cultuado na Nigéria, Orumilá. Então lá são os espíritos mais elevados. Segundo a doutrina umbandista, existem 7 esferas, mas vale ressaltar que a 7ª esfera ela é infinita. É como se existissem milhões de 7ª esferas, mais ou menos assim. As entidades que habitam em Aruanda se manifestam na Terra através de quê? Dos médiuns, principalmente através dos médiuns de incorporação, mas não somente através dos médiuns de incorporação. Existem vários tipos de mediunidade. Existe a clarividência de ver. Existe a clareaudiência de ouvir o mundo espiritual. Existe a mediunidade de transporte, como é uma viagem astral. O médium está aqui, se concentra em um determinado local, ele dorme e o espírito vai lá, visita uma pessoa. E quando ele desperta, o médium, ele traz todas as informações. É uma mediunidade rara, é rara, mas existe. Existe também uma mediunidade chamada psicometria. Vou dar um exemplo. Esse óculos ou um objeto qualquer, um relógio. Digamos que eu use um relógio, todos os dias uma pessoa usa aquele relógio. Então, aquele relógio ele fica impregnado da energia daquela pessoa. Um médium possuidor dessa faculdade chamada psicometria, se ele pegar o relógio, segurar o relógio dessa pessoa, sem mesmo nunca ter visto a pessoa, ele é capaz de fazer uma descrição tanto física como psicológica da pessoa. Ele vai dizer a pessoa é alta, a pessoa magra, a pessoa é uma pessoa muito alegre, uma pessoa muito fechada, uma pessoa extrovertida, uma pessoa inteligente, uma pessoa rancorosa. Ele vai descrever, porque aquele objeto ele ficou impregnado, a energia ficou plasmada naquele objeto. E o médium que tem essa faculdade, ele pode muito bem captar. Existem outras faculdades mediúnicas, diversas faculdades mediúnicas. Então, na Umbanda, a mais conhecida talvez seja mesmo, sem dúvida, é a mediunidade de incorporação. A incorporação. O que é uma incorporação? Existe um mito muito grande, uma fantasia muito grande em relação à mediunidade de incorporação. A mediunidade de incorporação é o acoplamento áurico, ou seja, acoplamento da energia do médium com a energia do espírito. É como um casamento perfeito. E isso pode levar muito tempo, muito estudo. O médium tem que aprender a se concentrar, fazer uma série de ritualísticas, como banhos de ervas, meditação, oferendas, para que o guia chegue realmente e tenha aquele casamento perfeito das duas energias. As entidades que se manifestam na Umbanda são entidades de muita luz, não resta dúvida. E existe, como eu já falei, o Quiumba. Quiumba, o zombeteiro, habita a primeira esfera, é uma região correspondente ao inferno, que nós chamamos de reino da Quiumbanda. Mas existe também aqueles quiumbas, aqueles zombeteiros que estão soltos aqui na esfera terrestre. Eles se aproximam de pessoas que têm assim, que estão na mesma faixa vibratória, não é? No mesmo nível espiritual, para que possam fazer muitas maldades, muitas perversidades. E por isso a Umbanda precisa de uma tronqueira de Exu e de um Ogum também afirmado, que é para poder proteger o terreiro das invasões dos quiumbas.
Todavia, conheci alguns médios que doutrinam o quiumba para trabalhar para ele. É inteiramente possível. Conheci poucos médios. Então, quando isso acontece, é porque o quiumba ele está trabalhando sob a fiscalização, o domínio do Exu da tronqueira. Então ele passa a obedecer ao Exu da casa e ele vem, ele vai ajudar, vai fazer muitas coisas boas e um dia ele vai se elevar, um dia ele vai evoluir. Não é certo? Todo mundo evolui. Mas, em todo caso, a pessoa tem que saber o que está fazendo, porque nem todo mundo sabe. Muita gente aí vai se meter de fazer e vai se dar mal, porque esses espíritos são chamados de os marginais do plano astral, enquanto Exu e Ogum na Umbanda são os policiais do astral. No plano astral existe o combate, assim como na Terra existe o combate, a guerra, também no mundo espiritual existe. Quando os policiais do astral eles aprisionam, prendem, acorrentam esses espíritos, ele os prende aonde? Lá na primeira esfera. E a fronteira da primeira esfera com o planeta Terra, ela é vigiada, severamente vigiada para que eles não invadam. Aqui já tem muitos soltos, imagine se deixar a fronteira aberta, né? Então, é importante que os médiuns procurem ter muito zelo pela sua matéria, policiar, orar e vigiar, né? Policiar seus pensamentos, sua conduta, evitar excessos, principalmente dentro do seu templo religioso, como bebedeiras, exageros, porque a gente sabe que dentro da Umbanda trabalhamos com bebidas, mas as bebidas também têm uma finalidade. O álcool, a bebida destilada, ela tem a sua finalidade, assim como a fumaça do charuto, a fumaça do cachimbo, tem também a sua finalidade. São energias, assim, digamos assim, para elementos que a gente usa para ativar as energias espirituais. Entendido? A gente sabe como é que a Terra está cheia de violência. E muitas pessoas não cuidam da parte espiritual e se deixam levar. Então elas ficam sendo assim joguete de um lado para o outro por esses espíritos. Às vezes, também quando desencarna um espírito, ele tem vários rumos a seguir. Ou ele fica na Terra, ou ele é capturado pelos quiumbas e vai trabalhar na falange do mal, ou ele é recolhido pelos doutores do astral e levado direto para a segunda esfera, onde ele vai ser tratado para depois ele subir para a terceira esfera. Na terceira esfera ele vai trabalhar de acordo com a sua religião, a sua consciência, a sua linha de pensamento, e um dia ele poderá até reencarnar ou subir para outras esferas. E na religião de Umbanda, os sacerdotes de Umbanda, pais de santo e mães de santo de verdade, aqueles que trabalharam mesmo com abnegação, fizeram caridade, respeitaram, trabalharam mesmo assim para valer, quando desencarnam, com certeza eles vão ser recebidos em Aruanda com o rufo dos tambores sagrados. Não resta dúvida. E chegando em Aruanda, como eu já falei, lá tem tudo que aqui na Terra tem. Lá tem árvores, lá tem plantas, lá tem açudes, lá tem lagos, olho d'água, cachoeiras, grandes rios, pântanos, mares, praias, florestas, muitas montanhas. E lá as entidades vivem. As entidades umbandistas que trabalham nas 7 linhas vivem lá. Tá certo? E para não estender muito o vídeo, acho que eu expliquei, pelo menos me esforcei para explicar da melhor forma possível, tá certo? Então, saravá a todos, que as nossas entidades do Reino de Aruanda possam continuar o seu trabalho, e para que eles continuem o trabalho, eles precisam de nós
devemos colaborar com eles. Porque o médium é a ponte de contato entre, não é, o veículo de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. Tá certo? Saravá Umbanda, Saravá Exu, Saravá os orixás, Saravá os pretos velhos, Saravá o povo do Oriente, Saravá o povo das águas, Saravá o povo que trabalha na linha do meu pai Xangô, na linha do meu pai Oxóssi, na linha do meu pai Ogum. Salve todos os trabalhadores da Umbanda, Saravá todos os irmãos de fé. Muito obrigado. E não esqueçam de dar o like, gente. Não esqueça de dar o like, se inscrever no canal, compartilhar para ajudar o canal. Eu tenho muita coisa, muitos ensinamentos para passar, mas também eu quero contar com a colaboração de vocês, tá certo? Estamos por aqui, estamos juntos.